Março de 1945. O cenário era a Alemanha Ocidental, onde as fundações do outrora impenetrável Terceiro Reich estavam se esfarelando como poeira ao vento. Por entre as estradas sinuosas e o ar gélido daquela primavera tardia, uma coluna de oficiais alemães avançava com uma dignidade que beirava o absurdo. Eles carregavam bandeiras brancas improvisadas, mas suas colunas estavam eretas, os queixos erguidos e as mãos levantadas num gesto de rendição que mais parecia um protocolo burocrático do que um ato de derrota total. Não eram soldados comuns, exaustos pela lama das trincheiras, eram a elite do Wehrmacht. Seus uniformes estavam impecáveis, as botas de couro haviam sido polidas até refletirem o cinza do céu e alguns ainda ostentavam orgulhosamente suas condecorações de ferro no peito. O boato que corria entre as fileiras nazistas era de que os americanos eram um povo brando, quase ingênuo, civilizado ao extremo e que seguiam as diretrizes da Convenção de Genebra com uma precisão cirúrgica. Um major alemão, que mais tarde passaria por interrogatórios exaustivos, descreveu com detalhes o que passava pela cabeça daquele grupo. Eles acreditavam piamente que seriam recebidos como colegas de profissão, apenas do lado perdedor. Esperavam acomodações dignas de sua patente, refeições quentes servidas à mesa, quem sabe, um bom conhaque para selar o fim das hostilidades. Eles estavam redondamente enganados. A unidade americana que aceitou essa capitulação era parte integrante do imponente Terceiro Exército comandado pelo General Patton. E se havia algo que George Patton possuía, eram opiniões muito sólidas e nada diplomáticas sobre prisioneiros de guerra alemães, especialmente os de alta patente. Os oficiais foram amontoados em caminhões de carga, como se fossem mercadorias comuns, e transportados para um centro de triagem. Em suas mentes, o destino seria um quartel de alvenaria ou talvez quartos individuais com as regalias que o oficialato exigia. O que encontraram ao descer dos caminhões foi um campo de lama profunda, cercado por arame farpado e pontuado por tendas de lona velha, muitas delas rasgadas, que mal se sustentavam sobre 15 centímetros de barro viscoso. Não havia camas, não havia aquecimento e a comida quente era uma miragem. Um dos oficiais alemães, sentindo-se ultrajado em sua honra prussiana, exigiu falar imediatamente com o comandante do campo, citando artigos, parágrafos e linhas da Convenção de Genebra como se estivesse lendo um cardápio de restaurante. O sargento americano responsável pela guarda olhou para ele com um sorriso enviesado, quase sarcástico, e soltou a frase que selaria o destino daqueles homens: "O general ordenou que vocês recebam exatamente o que nossos rapazes tiveram nos seus campos, inclusive a lama." O oficial alemão empalideceu no mesmo instante, pois ele sabia, com uma clareza aterrorizante, as condições subhumanas em que os prisioneiros americanos eram mantidos sob o jugo nazista. Patton havia tomado uma decisão que muitos considerariam controversa, mas que ele via como a mais pura justiça poética. Os oficiais alemães que supervisionaram os campos de prisioneiros, aqueles que fecharam os olhos para os abusos ou que ordenaram atrocidades contra os aliados, não teriam tapete vermelho. Eles sentiriam na pele, no frio e na fome, exatamente o que haviam infligido aos outros. Esta é a crônica das tendas enlameadas, de homens que esperavam luxo e encontraram o acerto de contas, e de um general que acreditava em algo muito simples: a reciprocidade. Antes de mergulharmos nos detalhes desse spa de lama, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, nós resgatamos as histórias da Segunda Guerra Mundial onde a justiça nem sempre era limpa, mas era sempre consciente e deliberada. Para entender o que motivou Patton, é preciso visualizar o que os soldados americanos encontraram ao libertar os campos no início de 1945. Os relatos eram de revirar o estômago. Prisioneiros americanos em Stalags e Oflags eram submetidos a condições que rasgavam qualquer tratado humanitário. As rações eram de fome extrema, meras 800 calorias por dia, às vezes menos. Homens que pesavam 80 quilos ao serem capturados agora mal chegavam aos 40. A assistência médica era inexistente, feridas apodreciam, doenças como a disenteria, o tifo e a tuberculose se espalhavam como fogo em palha seca. Oficiais americanos eram forçados ao trabalho braçal pesado, cavando trincheiras e construindo fortificações sob um frio brutal e calculado. Os alojamentos alemães para os cativos não tinham aquecimento, e os homens dormiam amontoados para não congelarem até a morte. Quando as tropas de Patton tomaram o Flag 64 no final de janeiro de 1945, perto da fronteira polonesa, encontraram 1.500 oficiais americanos em estado deplorável. O comandante daquele campo, um coronel alemão, permaneceu lá, acreditando que sua posição o protegeria. Patton chegou 2 dias depois e o que viu o deixou furioso. Viu as beliches imundas, as cozinhas vazias e as covas rasas sem identificação onde os mortos eram jogados sem qualquer cerimônia. Quando o coronel alemão tentou saudar Patton e iniciar uma conversa de oficial para oficial, o general americano apenas olhou através dele e disse ao seu ajudante que aquele homem não era um oficial, mas um criminoso comum que geria um campo de extermínio pela fome. O coronel foi despojado de suas insígnias e enviado para um centro de detenção de criminosos de guerra. Mas Patton foi além e emitiu uma diretriz para todo o seu exército: oficiais alemães identificados como carrascos de prisioneiros aliados receberiam o que ele chamou de acomodação de retaliação.
Se eles davam comida de fome, comeriam comida de fome. Se negavam teto, dormiriam ao relento. Tecnicamente, isso ainda estava dentro dos parâmetros da Convenção de Genebra, que exigia abrigo e comida, mas não especificava conforto ou dignidade para quem havia abdicado da própria humanidade. O campo de tendas perto de Cassel tornou-se lendário pelo seu horror burocrático. O terreno era um antigo campo de provas de artilharia, composto por uma argila densa que se transformava em um pântano intransponível com as chuvas de março. As tendas eram as piores possíveis, sem assoalho, montadas diretamente sobre a lama profunda. Cada tenda abrigava 12 homens que dividiam cobertores de lã finos e ásperos. A latrina era apenas um buraco aberto, sem qualquer privacidade. A comida consistia em repolho cozido, uma sopa rala que parecia água suja e pão duro. Nada de carne, açúcar ou café. Oficiais alemães que viviam na opulência enquanto seu povo passava fome estavam em estado de choque absoluto. Um capitão alemão, ex-comandante de um campo de trabalho, reclamou com o tenente Morrison, o oficial americano responsável, dizendo que aquilo era inaceitável para homens de sua estirpe. Morrison, com uma calma glacial, puxou a ficha do capitão e leu os registros do Stalag 4B, onde prisioneiros americanos trabalhavam 10 horas por dia em pedreiras com apenas 900 calorias no estômago durante o inverno. Quando o capitão tentou justificar dizendo que eram necessidades de guerra, Morrison apenas sorriu e respondeu que dar a ele 2.000 calorias e uma tenda também era uma necessidade de guerra. O capitão ficou em silêncio, cercado pelo barro, começando a entender que o mundo havia mudado. É importante ressaltar que nem todos os prisioneiros eram tratados assim. A diretiva de Patton era cirúrgica, focava naqueles com histórico comprovado de maus-tratos. Soldados comuns do Wehrmacht e oficiais sem manchas em seus currículos eram enviados para campos padrão, com aquecimento e comida adequada. Não era uma punição coletiva cega, mas uma justiça direcionada e meticulosamente documentada. Patton exigia que cada oficial no Spa de Lama tivesse um dossiê com testemunhos de ex-prisioneiros aliados. Se não houvesse prova de crueldade, o tratamento era o padrão. Essa política, claro, gerou faíscas no alto comando. Eisenhower recebeu reclamações da Cruz Vermelha e até de oficiais americanos que achavam que aquilo manchava a imagem dos Estados Unidos. Eisenhower, sendo o diplomata que era, foi pessoalmente visitar um desses campos de lama e depois visitou um campo de prisioneiros americanos recém-libertado. Ele viu os esqueletos vivos e ouviu as histórias de horror. Ao retornar ao quartel-general, ligou para Patton. A conversa foi direta. Eisenhower perguntou se as diretrizes de Genebra estavam sendo seguidas quanto ao mínimo necessário. Patton confirmou que sim, comida, teto e cuidados médicos básicos estavam lá, mas o conforto não era uma exigência legal. Eisenhower fez uma pausa e perguntou se tudo estava sendo documentado para evitar acusações futuras. Patton garantiu que cada ficha estava completa. A resposta de Eisenhower foi curta: continue. E assim o Spa de Lama de Patton continuou operando até maio de 1945, quando a Alemanha finalmente se rendeu de forma incondicional. Cerca de 800 oficiais alemães passaram por essa experiência transformadora. No pós-guerra, durante os tribunais de crimes de guerra, alguns tentaram usar o tempo na lama como prova de abuso americano, mas os promotores inverteram o argumento, mostrando que eles receberam exatamente o que a lei exigia e o que eles mesmos haviam praticado, o que silenciou as defesas. Patton nunca sentiu necessidade de se desculpar. Ele queria que aqueles homens entendessem, no nível mais visceral possível, que ações trazem consequências que não podem ser ignoradas. Ele tratou homens que agiram como animais da forma que eles escolheram tratar os outros. Hoje, aqueles campos em Cassel voltaram a ser terras agrícolas produtivas, cobertas de plantações que escondem o que aconteceu ali. Não há placas de bronze ou monumentos, mas nos arquivos nacionais em Washington, as pastas de 800 oficiais ainda guardam a anotação fria de acomodação de retaliação. É um registro burocrático de uma história profundamente humana sobre o fim da arrogância e o início da prestação de contas. Patton acreditava que a Convenção de Genebra era um escudo para os justos, não um refúgio confortável para os cruéis. E para os soldados americanos que sobreviveram aos campos nazistas, ver seus antigos algozes sentindo o peso da lama e do frio foi o primeiro passo para a cura de suas próprias feridas invisíveis. A história nos ensina que a justiça pode ser dura e desconfortável, mas quando aplicada com consciência, ela serve como um espelho para a alma de quem cometeu o crime. E você, o que teria feito no lugar de Patton? Teria mantido o protocolo de luxo para esses oficiais ou teria deixado que eles sentissem o peso das próprias escolhas na lama da Alemanha? Deixe sua opinião nos comentários, pois esse debate sobre moralidade e guerra ainda ressoa décadas depois. Se você gosta de mergulhar nesses episódios complexos da nossa história, não deixe de conferir nossos outros vídeos, claro, se inscrever para não perder nenhuma dessas narrativas sobre os momentos que moldaram o nosso mundo contemporâneo. A história da Segunda Guerra Mundial é feita de grandes batalhas, mas também desses pequenos e lamaçais acertos de contas que definem o caráter de uma nação e de seus líderes em tempos de caos absoluto.
A justiça de Patton pode ter sido suja de barro, mas para os milhares de prisioneiros que definharam sob o comando daqueles oficiais alemães, ela foi a única resposta possível para um mal que se achava acima de qualquer consequência legal ou moral. Que essa lição de reciprocidade nunca seja esquecida nos anais do tempo. Ao final de tudo, o que restou foram apenas homens comuns, destituídos de sua aura de superioridade, lutando para manter as botas limpas em um mundo que eles mesmos ajudaram a transformar em um pântano de sofrimento. A redenção, se é que existiu para eles, começou com o reconhecimento de que a dor que causaram era exatamente a mesma que agora sentiam ao tentar dormir sob uma lona rasgada em Cassel, enquanto o reis que eles tanto amavam desaparecia sob as esteiras dos tanques aliados que traziam, finalmente, o fim de um longo e tenebroso inverno de 1945. Esta história permanece viva para nos lembrar que a dignidade humana não é um direito que se pode exigir enquanto se nega o mesmo ao próximo, especialmente no calor ou no frio das guerras que decidem o destino da humanidade. O legado de Patton é complexo, mas sua mensagem naquele campo enlameado foi clara como o cristal e ressoa até os dias de hoje nos corredores do poder e nos campos de batalha ao redor do mundo inteiro.